Então, você já sabe, né? Depois da pandemia, é fato que o trabalho remoto veio aumentando não só aqui no Brasil, como lá fora também. É uma tendência. Segundo o IBGE, 4 milhões de brasileiros já adotaram o home office. E eu vou te mostrar por que a LGPD se insere nesse contexto. Eu sou Sabrina Zamboni, advogada, professora e consultora especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Quando falamos em trabalho remoto, tendemos a associar ao trabalho home office. Mas, na verdade, o trabalho remoto é bem mais abrangente. Ele é todo o trabalho que é realizado fora do ambiente físico da empresa. Pode ser uma biblioteca, um escritório compartilhado ou até mesmo em casa. Só é preciso de uma internet, um computador, um notebook, um celular, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a LGPD te proporciona trabalhar de forma 100% remota. Além de ser uma área com grandes possibilidades, te traz a oportunidade de trabalhar de casa ou de qualquer lugar que você queira. A liberdade geográfica que o trabalho remoto trouxe permite o advogado trabalhar de qualquer lugar e prestar serviço para qualquer empresa, independente de onde ela esteja localizada. Eu trabalho da minha casa e faço adequação de empresas à LGPD no Brasil inteiro, com a mesma eficiência do trabalho prestado de forma física. Este processo de adequação das empresas à LGPD se dá em face de qualquer pessoa jurídica, seja de direito público ou de direito privado, independente do tamanho ou porte da empresa, independente se ela possui ou não fins lucrativos. Toda pessoa jurídica que faz tratamento de dados pessoais precisa se adequar à LGPD. E também toda pessoa física, seja um profissional liberal ou autônomo, se fizer tratamento de dados pessoais, precisa se adequar. Ainda que o tratamento de dados seja só dos seus funcionários, é preciso fazer o processo de adequação. E o que é esse tratamento de dados pessoais? Você sabe? É toda ação que se faz com os dados pessoais. Ou seja, quando eu recolho, armazeno, compartilho todo o dado pessoal dos meus clientes com uma terceira pessoa. Então, toda ação que eu faço é um tratamento de dado pessoal. Então, a minha empresa precisa se adequar à LGPD quando ela faz esse tratamento de dados. Porte ainda não se adequaram, trazendo uma imensa oportunidade para nós que somos advogados. Eu mudei o rumo da minha carreira com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E quem que é considerada empresa de pequeno porte ou agentes de pequeno porte, como diz, a LGPD? São todas as microempresas, as empresas de pequeno porte propriamente dito, as startups, as pessoas jurídicas de direito privado, como as fundações, as associações e as sociedades. Ainda as entidades despersonalizadas, como os condomínios, por exemplo, e ainda as pessoas físicas, como um profissional liberal ou autônomo, que fazem tratamento de dados pessoais. E você que é advogado é um dos profissionais mais cogitados pelo mercado para fazer esse processo de adequação. Então, não perca a oportunidade. Tem muitas empresas esperando por você. Agora, é muito importante saber que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, publicou a resolução número 2 em janeiro desse ano, criando uma flexibilização para os agentes de pequeno porte, as empresas de pequeno porte, quanto à sua aplicabilidade à lei. Vejam só, ela criou uma flexibilização e não veio dizer que os agentes de pequeno porte não precisam se adequar à LGPD. Essa flexibilização, na verdade, já era prevista e estava todo mundo esperando ansiosamente, pois não era possível exigir o mesmo tratamento para uma grande empresa que o tratamento exigido para uma empresa de pequeno porte. Na prática, nós trabalhando ali no dia a dia, já se vinha aplicando-se dessa forma.
Vamos fazer o processo de adequação de acordo ali com a realidade daquela empresa. O processo de adequação é feito individualmente. Você precisa conhecer a empresa para fazer um processo devidamente adequado. Então, essa resolução número 2, ela veio concretizar o que, na verdade, já vinha sendo feito na prática e veio trazer, claro, novas diretrizes, né, com relação a esses agentes de pequeno porte. Então, para se beneficiar dessa flexibilização, é preciso que o agente de tratamento de pequeno porte preencha 2 requisitos. A primeira regra é objetiva, se refere ao faturamento da empresa. O faturamento da empresa de pequeno porte ou do agente de pequeno porte, né, como diz a lei, não pode ultrapassar a 4,8 milhões no ano anterior. E os das startups não podem ultrapassar a 16 milhões no ano anterior. Então, se a NPD pedir para comprovar o faturamento da empresa, terá que ser apresentado o faturamento do ano anterior. E aqui, quando falo de faturamento, não estou me referindo ao lucro, e sim o que a empresa realmente fatura. A empresa pode ser sem fins lucrativos, não almejar lucro, não ter lucros e ter um faturamento até mesmo alto. Vamos imaginar, por exemplo, uma escola privada, que é constituída mediante uma fundação privada. Ela não tem fins lucrativos, não almeja o lucro, mas ela tem um faturamento e que às vezes é bem alto. E é importante também a gente ressaltar que se for um grupo de empresas, o faturamento que tem que ser olhado, que é levado em consideração, é do grupo de empresas e não de cada empresa considerada individualmente. A segunda regra é uma regra subjetiva. A empresa não pode realizar tratamento de dado pessoal de alto risco. Por que eu falo que é um critério subjetivo? Porque nem a própria autoridade, definiu o que vem a ser um tratamento de alto risco. Isso ainda precisar ser esclarecido, vai precisar ser esclarecido e orientado pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Temos 2 critérios para definir alto risco. O critério geral, que é verificar se o tratamento do dado pessoal é em larga escala e se ele atinge os direitos fundamentais do titular do dado. Aqui a gente vê uma grande subjetividade, correto? Como vou saber se o tratamento de dado é de larga escala? A resolução diz que terá que ser observado o volume de dados envolvidos, a duração do tratamento de dados, a frequência e a extensão geográfica do tratamento de dados pessoais. Vamos imaginar um hospital de uma cidade que atende todo mundo da cidade e um consultório ou uma clínica médica que atende só ali na região onde ela está localizada e bairros ali da redondeza. A gente pode dizer que a quantidade de dados pessoais tratados pelo hospital pode ser considerada grande com relação aos dados da clínica, que podemos dizer ser uma quantidade bem menor. Mas estão vendo como ainda assim é subjetivo? O hospital tem médicos que atendem consulta online, por exemplo? Se sim, ele atende o Brasil inteiro, a extensão geográfica é maior. E a clínica, se ela só atende as pessoas ali do município, a extensão geográfica é reduzida. Então a gente pode verificar que esse critério de larga escala terá que ser analisado diante de cada empresa, no caso concreto, porque ele é muito subjetivo. O que se espera é que a ANPD venha criar orientações com critérios para definir o que vem ser essa larga escala e ajudar, na hora do processo da adequação, que seja identificado com mais objetividade e com mais clareza do que é hoje, diante essa subjetividade. Além de olhar a larga escala do tratamento do dado, é preciso verificar se o tratamento dos dados pessoais não ferem os direitos fundamentais dos indivíduos.
No caso, os indivíduos são os titulares dos dados pessoais. Então, se uma empresa tem câmera de segurança filmando seus funcionários, por exemplo, é preciso verificar a extensão dessa filmagem, É preciso verificar se essa filmagem é só na área comum ou se é também numa área mais restrita privada, como por exemplo no refeitório da empresa, Então, vai ser preciso fazer uma análise ali diante o caso concreto. Isso terá que ser então avaliado pelo consultor, pelo advogado que estiver ali fazendo o processo de adequação. Então a gente pode verificar que aqui a gente também tem uma subjetividade muito grande. Então, quando estiver fazendo o processo de adequação, é que será possível avaliar o tipo de dado que está sendo tratado, a escala do tratamento, a extensão geográfica, se fere os direitos fundamentais do titular e só então definir se enquadra ou não os critérios da lei. Então, nós vimos que a empresa não pode ultrapassar o faturamento de 4,8 milhões no ano anterior, ou no caso das startups, 16 milhões, para que ela possa se beneficiar da flexibilização, prevista nessa resolução. E ela também não pode fazer tratamento de alto. Agora, se a empresa está dentro do faturamento previsto na lei, mas faz tratamento de alto risco, não vai poder se beneficiar. Ou se ela não faz tratamento de alto risco, mas o seu faturamento ultrapassa o valor definido da lei, ela também não poderá. Agora vamos falar dos critérios específicos para definir o tratamento de alto risco. Nós temos 4 critérios que são utilizados. Se tenho algum deles somados aos critérios gerais, não poderei me beneficiar da fiscalização. Então, a gente pode verificar que os critérios são cumulativos. Preciso de um critério geral e de outro específico para não me beneficiar. Então, se eu tenho um critério geral, mas não tenho nenhum específico, eu posso me beneficiar da flexibilização. Ou se eu não tenho nenhum geral, mas tenho um específico, eu também poderei me beneficiar, porque não houve cumulação de um geral e um específico. Agora, para que a minha empresa não possa se beneficiar, então ficou claro que ela precisa acumular um critério geral e um critério específico. Então vamos agora analisar esses 4 critérios específicos. O primeiro é uso de tecnologia emergente, por exemplo, uso de tecnologia artificial. Se o tratamento de dado tiver essa tecnologia, não poderá beneficiar se tiver um outro critério. A vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, que são câmeras de segurança em praça pública ou em locais fechados. Se tiver esse critério associado a um critério geral, também a empresa não poderá se beneficiar da flexibilização. Temos ainda as decisões unicamente automatizadas, que possam impedir a utilização de um serviço ao titular do dado pessoal. Decisão automatizada, unicamente automatizada, é aquela que não tem nenhuma interferência humana. Por exemplo, solicitei um empréstimo no meu banco. A decisão será tomada exclusivamente pela análise do sistema do banco. Não vai ter qualquer tipo de interferência de uma análise do meu gerente, por exemplo. Então, nesse caso, é 100% unicamente automatizada. Mas se a análise é feita de forma automatizada, mas a decisão de concessão ou não do empréstimo depender de uma análise final do meu gerente, nesse caso, não temos um tratamento unicamente, exclusivamente automatizado. Entenderam a diferença? E por último, temos o uso de dados pessoais sensíveis ou de crianças e adolescentes. Isso aí também enquadra aí como sendo alto risco. Então, tudo isso terá que ser analisado no caso concreto, diante ali o processo de implementação da LGPD na empresa, porque só assim será possível saber se a empresa vai ou não se beneficiar com a flexibilização. Vamos falar no caso da empresa se beneficiar dessa flexibilização. Nós olhamos todos os critérios e ela não foi excluída. Ficou constatado que ela pode sim
utilizar da regra de flexibilização, prevista nessa resolução número 2. Então, o que será flexibilizado? Quais foram as normas e as regras previstas na Lei Geral de Proteção de Dados que vão ser flexibilizadas para essa empresa de pequeno porte, né? Para esse agente de pequeno porte que se enquadra, né? Que não fere esses critérios e esses princípios ali que foram apresentados. A flexibilização, que foi a mais esperada, é que não precisa ser nomeado o encarregado de dados, que é o famoso DPO. Só que aqui a ANPD, ela deixa claro que o fato da empresa, do agente de pequeno porte, não precisar nomear o DPO, não dispensa a necessidade da mesma ter um canal de comunicação, né, para que o titular de dado pessoal possa entrar em contato. Então, a gente pode verificar que a função do encarregado de dados continua sendo necessária. O que se dispensou foi a necessidade de ter uma pessoa física ou jurídica para responder por essa função. Agora, se a gente for analisar em termos práticos, o que muda é que não vai ser preciso divulgar um nome específico, né, de uma determinada pessoa para responder por essa função, mas as atividades a serem desenvolvidas pelo encarregado, pelo DPO, continua sendo indispensável, né? Agora, temos ainda a quinta flexibilidade, né? Flexibilização. São referentes aos requisitos de segurança, que poderá ser uma política de segurança mais simplificada. Na verdade, se a gente for analisar, hoje na prática já é assim. Uma empresa pequena, com poucos funcionários, com faturamento pequeno, ela não tem como investir, né, grandes valores em ferramentas de segurança, igual uma empresa grande possui condições. Então, ela vai criar normas e utilizar recursos de segurança de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua realidade, diferente do que faz uma empresa grande. E isso hoje, na prática, já é recomendado num processo de adequação, né? A ANPD veio somente confirmar, né, essa prática que já vinha sendo utilizada, que já vem sendo utilizada nos dias atuais. E por último, como regra de flexibilização, temos que o prazo será em dobro para atender às solicitações do titular. Temos ainda que a resolução fala que aquela empresa, né, de pequeno porte, aquele agente de pequeno porte, que apesar de ter a norma flexibilizada, ele resolve cumpri-la, caso ocorra um incidente de privacidade, será considerado uma boa prática e vai ser levado em consideração no processo, né, que foi instaurado pela ANPD. Então, a gente pode verificar que a Agência Nacional de Proteção de Dados criou essa resolução que já estava prevista para facilitar, né, para as empresas, os agentes de pequeno porte, que realmente não podem ser tratados da mesma forma, que o grande princípio da isonomia foi devidamente aplicado, né? Tratar desigualmente os desiguais para alcançar a verdadeira igualdade. Que hoje, com essas regras, né, é possível sim fazer uma flexibilização em face dos agentes de pequeno porte. Mas vimos também que para que isso aconteça, tem que se verificar todos os requisitos, todos os critérios para ver se esse agente de pequeno porte poderá ou não ser beneficiado por essa flexibilização. Eu pergunto para você, advogado, você ainda tem dúvida de que a LGPD é uma grande oportunidade para você?